Oi, turma, tudo bem? Você já parou para pensar como surgiram as feiras? Bem, as feiras, elas surgiram durante o período conhecido como Idade Média ou Medieval, situada pelos historiadores entre 476 e 1453. Foi nessa época que foram criadas as primeiras feiras. Mas como isso aconteceu? As primeiras feiras surgiram a partir das trocas comerciais existentes entre os agricultores daquela época. Como assim? Elas surgiram a partir do excedente que sobrava. Eles então iniciaram trocas entre si. As trocas começaram a ser feitas e foram criadas com o objetivo de vender esses excedentes, ou seja, esses produtos que sobravam. Vou dar um exemplo. Supomos que o Antônio Davi tinha uma grande plantação de laranja. Já o Adailton Neto tinha uma grande plantação de maçãs. Na época da colheita, o que fazer com todas essas frutas que sobravam? Então, eles entravam em contato um com o outro e começavam a fazer trocas, trocando essa mercadoria. Séculos mais tarde, a produção agrícola cresceu e também seu excedente, e o comércio ganhou cada vez mais força, se espalhando por vários lugares, a partir do surgimento das feiras. Como, por exemplo, na aula anterior, nós falamos sobre essas trocas comerciais, que não se visava o lucro, apenas uma troca. Como a produção foi tanta e tão grandiosa, que eles começaram a se reunir em locais conhecidos como feiras para trocar esses produtos. O comércio no mar Mediterrâneo. O comércio no mar Mediterrâneo cresceu tanto que se tornou-se uma importante via de comércio desde a época dos fenícios. E nessa época, os maiores centros comerciais eram as cidades italianas de Gênova, Veneza e Florença. Os italianos, eles compravam os produtos do Oriente e os revendiam a outros povos da Europa, tornando-se os grandes produtores e também comerciantes de produtos como as conhecidas especiarias. Ou seja, entre os produtos mais procurados estavam as especiarias, que eram conhecidas como temperos que eram utilizados para conservar os alimentos. Entre eles estavam o cravo, a canela, a noz moscada, a pimenta do reino, entre outros. Esses produtos se tornaram importantíssimos produtos comerciais daquela época, que ligavam essas cidades italianas, tornando eles os grandes comerciantes daquela época. Aí veio o comércio no norte da Europa. O comércio pelo mar Mediterrâneo cresceu tanto que se espalhou-se por outros locais daquela época, destacando-se o Mar do Norte e o Oceano Báltico. Cidades como Londres, atual Inglaterra, Bruges, na Bélgica, Hamburgo, na Alemanha, são exemplos de cidades que se tornaram grandes pontos de trocas de mercadoria naquela época. Essas trocas comerciais cresceram tanto que criou-se a Liga Hanseática,
que era justamente uma associação entre esses comerciantes para trocar produtos como mel, peixes, lã, entre esses locais. Ou seja, o comércio do Mediterrâneo começou a ter contato com o comércio norte da Europa. E produtos que eram fabricados lá no Mediterrâneo passaram também a ter contato no norte da Europa. Bons estudos, meus alunos! E vamos lá para as atividades e um grande abraço virtual para cada um de vocês.